Oi, amores, tudo bem? Vamos agora para uma aula de geografia, tá bom? Na aula passada e na retrasada, nós estudamos sobre o trabalho no campo, o trabalho na cidade, lembram? Então, hoje nós vamos unir os dois, tá bom? E nós vamos falar sobre a relação entre o campo e a cidade, tá bom? E esse conteúdo ele se inicia na página 20 e nós vamos até a página 22 e depois tem atividades, certo? Então, nós vimos que no campo existem os extrativismos, certo? Lembram? Vegetal, mineral, animal, certo? E no trabalho da cidade tem aquelas 3 etapas, primária, secundária e terciária, lembram? Então, agora nós vamos ver que tipo de relação seria essa entre o campo e a cidade, tá bom? Vamos lá. Na página 20, ele mostra aqui, pede para você observar essa ilustração. Quando você observa essa ilustração, você consegue ver o que? Aqui é o campo, certo? Tem a vaquinha bonitinha, tem aqui o tomate, acho que é tomate mesmo, né? Tem aqui ele colhendo a frutinha e tal, beleza? E aqui nós temos um parque, como se fosse a cidade, o parque da cidade. E aqui está vendendo cachorro quente, tá bom? Então aqui nós vamos estudar a relação entre o campo e a cidade, tá? E nós iniciamos com uma pergunta bem assim: que paisagem você observa na ilustração? Nós conseguimos, como eu acabei de falar, observar as duas paisagens, tipo, tanto o campo quanto a cidade, a urbana e a rural, tá bom? Descreva os elementos que você observa nas diferentes paisagens. A gente observa o que, gente? Cerca de madeira, asfalto, o chão batido, né, de terra. A gente observa os animais, a quantidade de pessoas e assim por diante, tá bom? E qual é a relação entre o campo e a cidade? Quando eu falo relação entre o campo e a cidade, eu quero dizer o quê? Eu quero dizer que a cidade depende do campo para muitas coisas, como o campo também depende da cidade, também para algumas coisas, tá bom? Como, por exemplo, o maquinário, que muitas das fazendas utilizam, que os sítios utilizam, eles são produzidos na cidade, né? Então acaba que o campo também depende da cidade, tá bom? Enfim, vamos lá dar início. Na página 21 tem o texto e nós vamos iniciar a leitura agora, tá bom? A circulação de produtos e serviços entre o campo e a cidade mostra a relação entre as atividades econômicas desses espaços. Aí no segundo parágrafo diz assim: para fazer o ketchup que consumimos, a indústria precisa de tomates produzidos no campo. O agricultor, por sua vez, para cultivar os tomates, precisa de equipamentos e máquinas fabricados em indústrias que geralmente ficam nas cidades. De maneira geral, o campo produz os alimentos e as matérias-primas, a indústria transforma o que é produzido no campo e os produtos seguem para distribuição e comercialização nas cidades, tá bom? Já a cidade é prestadora de serviços especializados como ciência e tecnologia, tá bom? Então, é aquilo que eu falei pra vocês, tá? O campo em si, ele produz, né, as matérias-primas, mas a cidade, as indústrias, que a maioria se localizam na cidade, elas estão responsáveis por modificar esse produto, por modificar essa matéria-prima, que na maioria das vezes também é utilizado pelo pessoal do campo. Então, aí que está a relação entre elas, que o campo vai produzir a matéria-prima, os produtos, os materiais que são necessários para produzir outros materiais, tá? Outros equipamentos, outros produtos que serão vendidos nos mercados, nas lojas, no comércio, tá bom? Que o pessoal do campo também acaba necessitando, tá bom? Aqui nós temos duas imagens. Nós temos um agricultor utilizando a tecnologia para a plantação e temos uma feira onde é vendido os produtos do campo, tá bom? Muitas das vezes nessas feirinhas as pessoas pegam o pessoal do campo revende, né? E as pessoas pegam e vendem na feira. Mas muitas das vezes também quem tá lá na feirinha vendendo
são os próprios donos dessas plantações, são os agricultores, tá bom? Na página seguinte, ele mostra um esquema, tá bom? E esse esquema ele é de extrema importância, que ele mostra como ocorre todo esse processo, desde que sai da lavoura, sai do campo, até chegar na nossa mesa, tá bom? Olha aqui. Iniciando, tem aqui a colheita, certo? Colhendo os tomates. Eles são separados e colocados nos caixotes. A transportadora vai fazer o quê? Levar para a indústria, tá bom? Lá na indústria de ketchup, como se fosse a Hellmann's, vai fazer o quê? Vai pegar esses tomates todos e vai produzir o ketchup. Depois de produzido, esses ketchups, então, esses ketchups podem ser vendidos da mesma forma que esses tomates também podem ser levados para as feiras, tá bom? Então, ao mesmo tempo em que ele leva para a indústria, esse mesmo tomate que foi carregado, colocado nos caixotes, podem também ser levados para as empresas, tá bom? Para as empresas, para as feirinhas, entre outros, tá bom? Então, o campo tem lá a colheita, eles colhem, colocam nos caixotes, separam. Esse material pode ser levado tanto para a fábrica, que vai produzir o ketchup, o molho, né, o extrato, entre outros, como também esse mesmo caminhão, né, esse mesmo carro, vai levar esses tomates para as feirinhas, tá bom? Como também quando os ketchups e os molhos estiverem prontos daquela indústria, vão ser levados também para a cidade, tá? Para o centro da cidade, para o comércio, entre outros, tá bom? E aqui embaixo diz o seguinte: as novas tecnologias para o trabalho no campo favorecem um setor da economia denominado agronegócio, incluindo grandes e pequenas propriedades rurais. A agricultura familiar abastece a população com os alimentos que são consumidos diariamente. Em média, 70% dos alimentos que chegam à mesa da população são produzidos pela agricultura familiar. O que é a agricultura familiar? É quando tem a família que mora no campo e lá mesmo eles fazem uma pequena plantação e tal. De lá eles colhem, né? Eles cuidam, eles colhem e vendem nas feirinhas. Eu conheço muitas pessoas que, como eu moro aqui na Ponte Alta, eu conheço pessoas que têm essas plantações em casa e que têm seus estandes, suas vendinhas nas feirinhas aqui do Gama, né? Então, quando a gente compra, nós estamos contribuindo para essa agricultura familiar, né? E muitas das pessoas têm em casa para o seu alimento próprio. Aqui em casa, por exemplo, tem pé de abacate, tem de laranja, de limão, entre outros, em que a gente usa para o consumo próprio. Então a gente não precisa comprar essas coisas no mercado porque aqui em casa já tem, tá bom? Então, aí, aqui diz assim, saiba mais. Como eu sempre digo para vocês, tudo que tiver nesses quadradinhos amarelos, desde saiba mais, a pequenas explicações, vocês têm que ler com muita atenção, porque ele sempre vai estar nos falando de algo muito importante, tá bom? Segundo dados da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, 1/3 de todo o alimento produzido no mundo é desperdiçado. A fome é um problema mundial e essa quantidade de alimentos desperdiçada poderia alimentar milhares de pessoas. Ou seja, 10% de todo o desperdício ocorre ainda na colheita. Como assim? Cai no chão, machuca, começou o processo de decomposição, então já é desperdiçado. 50% ocorre no manuseio e transporte. Quando é colocado no caixote, que eles colocam na transportadora, que eles colocam no carro, no caminhão, enfim, dependendo da maneira que for levado e do tempo, de percurso de um para o outro, eles acabam também estragando muito, tá bom? Próximo, 30% ocorre nas centrais de abastecimentos. Também vem a questão do armazenamento, vem a questão dos cuidados que eles têm lá dentro, né, que muitas das vezes acabam desperdiçando também. E 10% são diluídos entre supermercados e consumidores. Gente, se a gente observar a questão do desperdício mesmo no almoço, me falem vocês têm o hábito de comer tudo que está no prato? Ou vocês acabam desperdiçando algo que tem lá? Da mesma forma,
Quando os pais de vocês compram algo no mercado, vão na padaria comprar algum lanche, alguma coisa, vocês têm o hábito de comer tudo que vocês compram ou alguma coisa acaba estragando, passando do prazo de validade e tem que jogar fora. Isso tudo é desperdício. O que às vezes que as pessoas costumam fazer, que eu conheço? Eles pegam esses alimentos que estão perto de entrar em vencimento e doam para alguém que necessita de comer, que está com fome, que não tem comida em casa, para ajudar. Porque se ficar em casa, vai vencer, né? Então, por isso que é bom a gente fazer um consumo consciente, comprar somente o que for necessário para evitar que ocorra o desperdício, tá bom? Enfim, no nosso conteúdo é esse, tá bom? E as atividades estão da página 23 até a página 26. Isso, 26 só, tá bom? Até a página 26. Então, o nosso conteúdo de geografia, ele é bem, foi todo interligado, né? Foi todo interligado, tá bom? Leiam com atenção, respondam com atenção, tá bom? E até a próxima aula. Grande beijo!